Oi, esse é o canal Histórias de Tarpan e eu quero falar para vocês de um assunto que parece teoria da conspiração, mas não é. Há muito tempo atrás, o meu pai ele era tropeiro e ele usava um método de cura no gado que hoje é chamado de autohemoterapia. O processo é extremamente simples, você retira sangue, no caso do gado ele tirava o sangue da vaca e aplicava no bezerro recém-nascido. Em humanos, você retira cerca de 5 a 10 ml e aplica no músculo, ou no braço ou na nádega. Esse processo ele dura cerca de uma semana. Durante uma semana, o seu organismo vai absorver aquele sangue ali no músculo. Mas durante esse processo, que dura uma semana, o seu sistema imunológico ele quintuplica. Você fica imbatível, não pega uma gripe. Você vai encontrar estudos sobre isso na internet? Alguma coisa. Não encontra mais porque é proibido, nenhum posto de saúde, nenhuma. Se você conversar com alguma enfermeira que sabe sobre o processo, ela até faz. Mas é desestimulado, porque a indústria farmacêutica ela não tem interesse nenhum que você encontre um método fácil e barato que promove a cura. Eles querem a gente doente para poder vender remédio. A verdade é essa. O processo é legal que eu falo assim, ele funciona. Nos anos 90 teve uma reportagem sobre a autohemoterapia no Fantástico com o intuito de desestimular as pessoas a fazerem isso. Mas acabou que o tiro saiu pela culatra porque as pessoas que fizeram relataram cura, pessoas que estavam com diagnóstico de ter membro amputado, reverteu a situação, e outras doenças mais complicadas foram curadas. E o único efeito colateral que os médicos especialistas disseram que pode ter é um edema no local, que é uma pequena mancha vermelha no local. Então isso fez crescer o movimento que faz a autohemoterapia. O governo proíbe isso, mas existem pessoas fazendo até hoje. Eu mesmo fiz por 2 anos. Mas não é sobre autohemoterapia que eu quero falar. Quando o sapo ele está em estágio de girino, eles ficam em grupo na água, e quando um girino desse é atacado por um predador, quando ele está morrendo, ele libera uma substância na água que promove uma mudança corporal nos outros indivíduos. Eles ficam mais fortes, mais ágeis, a cauda fica maior. Isso para que eles possam fugir de uma possível predação. Só que esse processo faz com que eles fiquem mais tempo no estado de girino. Se esse grupo não for atacado por nenhum predador, eles se desenvolvem, viram sapo mais rápido. Quando eles são atacados por um predador e libera essa substância, eles ficam mais fortes, porém ficam mais tempo em estágio de girino. Mas também não é sobre sapo que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma substância conhecida como droga da elite. Que esse nome nem faz jus a essa substância porque não é uma droga, não promove efeito alucinógeno nenhum, mas ela existe. Se chama adenocromo. O adenocromo é uma adrenalina potencializada. Aonde consegue isso? Não, o nosso corpo fabrica isso naturalmente. Porém, para um ser humano fabricar adenocromo, ele tem que passar por um processo de extrema dor física e extremo terror. Uma pessoa, para produzir adenocromo, ela tem que ser super aterrorizada e torturada ao extremo. E eu não duvido que isso seja feito. Nós somos humanos. Não vou dizer que somos maus por natureza, mas somos maus. Eu acho que quando a gente vai praticar um ato de maldade, o diabo senta para assistir. A adenocromo, ela existe, gente. Existe um grupo, uma elite que consome esse produto. E não é droga, porque a adenocromo ela promove juventude, força viril. As pessoas que consomem, isso é para um grupo extremamente seleto, tá? São bilionários, pessoas extremamente famosas, extremamente ricas que consomem adenocromo.
E a adenocromo ela é extraída de criança, gente. Porque dá para extrair de adulto, mas o processo para aterrorizar, né, e infligir dor em um adulto é complexo. E a adenocromo gerada ali não é tão potente quanto a de uma criança. Não fiquem chocados, as crianças são mortas para retirar o adenocromo. E é muito mais fácil infligir dor e terror a uma criança do que a um adulto. Que tipo de coisa você teria que inventar para aterrorizar um adulto? Agora uma criança. É muito fácil você botar medo em uma criança. Uma máscara que você colocar, você assustou uma criança. E o adenocromo ele é retirado de criança. É retirado até de bebê, mas bebê também não é tão potente quanto uma criança de 5 a 8 anos, que tem já algum entendimento. Eu não duvido que isso seja feito. E não duvide você também. Existem muita coisa que é muito mais antigo do que a gente pensa. Só que nos tempos atuais essas coisas viralizam agora através da internet e a gente acaba achando que isso é novidade. Não pensa você que a adenocromo é uma coisa nova, porque não é não. A vacina mesmo é uma coisa muito antiga. A vacina existe muito antes da injeção. Não existia injeção, não existia seringa nem agulha de injeção, mas já existia vacina. Como que era o processo de vacina? Era uma coisa terrível. Com lâminas, você fazia talhos em alguma parte do seu corpo, fazia aqueles talhos e jogava o remédio ali para o remédio ir ali sendo absorvido e entrar na corrente sanguínea. Era um processo lento, extremamente doloroso. Hoje, com a injeção, é uma coisa muito simples, né? Aplicou a injeção, tá vacinado. Mas então vamos voltar ao assunto da adenocromo. As crianças são mortas para ser retirada a adenocromo. E elas passam por um processo terrível de todo tipo de coisas imagináveis, até estupro. As pessoas não se importam com essas crianças, elas estão ali para isso. Dá para retirar o adenocromo sem matar a criança? Dá para tirar. Porém, essas crianças já são destinadas para isso, elas não há interesse que elas sobrevivam. Primeiro também que se uma criança que passa por um processo desse, vai se tornar um ser humano que não vai ter cura para ele. Não vai ter análise que vai consertar essa pessoa, porque o processo é extremamente terrível. E é retirado todo o sangue, é drenado todo o sangue, e a carcaça não é jogada fora não, ela é devorada depois. Você acha que isso é impossível? Calma que eu vou chegar lá. Como eu estava falando, a adenocromo não é novo, isso é antiguíssimo, antiquíssimo. Da onde você acha que surgiu a lenda de vampiros? Eles existem, são humanos, podem ser destruídos, podem ser mortos, podem sair no sol, só não morrem. Quem consome adenocromo não morre, não morre de doença, não morre de velhice, morre se sofrer um acidente, alguma coisa assim. O primeiro nome, são muitos nomes dados, né? Um deles é vampiro, mas o primeiro nome, o nome original desses seres, eu falo esses seres porque eles ainda são humanos, não de acordo com o dicionário, porque o dicionário descreve humano como uma coisa muito boa, mas eles são humanos, eu digo assim, eles têm o mesmo DNA, tudo que a gente, eles pertencem ao nosso gênero humano. Eles não se modificaram, não é uma subespécie humana. Eles ainda são humanos, ou Homo sapiens, porém são extremamente mais resistentes, mais fortes, não são mais inteligentes, tá, gente? Eu digo, não a gente no plural, o Homo sapiens, existem indivíduos extremamente inteligentes. Pode ser que um extremamente inteligente seja um consumidor de adenocromo, mas a mudança deles é apenas na estrutura, não é física. Eles são mais resistentes, mais fortes, mas não são mais inteligentes do que a gente. Resumindo, não é uma subespécie humana, continua sendo humano. Porém, vive muito mais tempo. Se parar de consumir o adenocromo, fica normal e morre, tá, gente? Mas só vai parar de consumir adenocromo se não tiver como pagar para ter, porque
é extremamente caro. Essa droga, não é droga, gente. Essa substância, ela é para elite mesmo, para bilionários, para um grupo seleto. Pessoas, artistas famosos que foram acusados de usar isso, negam e vão negar sempre, porque sabendo de onde é a origem, é uma coisa terrível. Adenocrom. O nome de quem consome adenocrom é Noantri. É o primeiro nome dado aos vampiros, que hoje assim são conhecidos, né? Existem muitos nomes, mas os mais famosos são vampiros. E um vampiro é um Noantri. E como que você vai descobrir um Noantri? Acho que no Brasil nem tem. Mas vou te falar onde ficam a maioria deles. Vou falar uma cidade, Londres, Inglaterra.